Bom dia, meninos, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre sólidos geométricos. Sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais, possuem largura, comprimento e altura. Eles não são mais planos, né? As figuras planas. E pode ser classificado entre poliedros e não poliedros. Os não poliedros são os corpos redondos que nós chamamos. Os elementos principais de um sólido são face, que é os lados, as arestas e as vértices. Cada sólido possui sua representação espacial e sua representação planificada. O que seria a planificada? A planificada é como se nós abrir, né, aquela caixa e ele vai ser a planificação do sólido. Os nomes dos sólidos geométricos são dados geralmente a partir de sua característica determinada, seja em relação aos números de faces, que seriam os lados, que compõem, ou seja, como referência ao objeto reconhecido no cotidiano. O cilindro, olha aqui, nós temos duas bases arredondadas, né? E o cilindro, vocês podem lembrar o que parece com o cilindro? Nós temos a latinha, nós temos a lata de Nescau, de Toddy e assim por diante. O cone, quando falar de cone, você vai lembrar do chapeuzinho, né, da casquinha de sorvete. O cubo, quando fala de cubo, você vai lembrar de um dado. Então, nós não vai falar dado mais. Então, quando falar de cubo, você lembra que as suas laterais é formada por quadrados, né, que é um dado. Pirâmide hexagonal. Ele tem a parte de baixo com 6 lados e ele é formado com 6 triângulos também, né? Então, por que ele é hexagonal? Devido à sua base. Pirâmide triangular. Todos os seus lados é formado por um triângulo até a sua parte de baixo. Esfera. Quando fala de esfera, vocês vão lembrar de uma bola. Paralelepípedo. Paralelepípedo ele é formado, né, como se fosse um formato de uma caixa de sapato, uma caixa de Colgate e assim por diante. Pirâmide quadrangular. Por que é quadrangular? Porque a sua base tem 4 lados, ele é também formado por 4 triângulos, tá? E o prisma triangular. Ele tem duas partes, ele tem a base dele, que seria um retângulo, e é formado por 2 triângulos nas laterais, e aqui 2 triângulos e 2 retângulos, tá? Então, e esse desenho é formado pelo prisma. Corpos redondos. Quando ele vai falar de corpos redondos, você vai ver que ele tem alguma parte arredondada. Os corpos redondos são aqueles sólidos que possuem curvas em vez de alguma face e que, se colocamos sobre uma superfície plana, levemente inclinada, vai rolar. O cone, o cilindro e a esfera são exemplos de cones de corpos arredondados. Então, a esfera, que é a bola, o cone, vocês vão lembrar que eu falei do chapeuzinho, o cilindro, né, das latinhas. Então, os parte dos corpos redondos, eles são os não poliedros, tá? E os poliedros? Poliedros são sólidos geométricos limitados por polígonos, que, por sua vez, são parte de um plano limitados por segmentos de reta que se tocam apenas em seus extremos. Aí, quais são os poliedros? Todos aqueles que não são parte do corpo redondo. São formados apenas por superfícies planas, né? Então, o cubo, a pirâmide, o prisma e o paralelepípedo, tá? Então, esses aqui são todos poliedros, certo? Porque ele tem faces, né? Ele tem vértices e tem arestas. O que seria isso? Vamos ver agora. Elementos de um poliedro. Todos os poliedros possuem os seguintes elementos. Faces, polígonos que limitam os poliedros. Então, são os lados. Quando falar de face, você vai perguntar quantas faces tem o cubo? Ah, ele tem 6 faces. Por quê? Porque tem 6 lados. As arestas. A aresta forma segmento de reta. Então, quando fala de arestas, são as retas que ligam, né, o seu desenho. Então, aqui, quantas arestas tem? Então, eu teria que contar. Então, eu tenho, 1, 2, 3, 4. 4 em cima. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
né? Então, aqui ele tem 6 arestas, 12 arestas. Ele é de 6 faces e 12 arestas. Por quê? Arestas são as linhas, tá? E vértices. O que é vértice? São os pontos resultantes de um encontro de 3 ou mais arestas. Quer dizer, onde que liga? Quantos vértices ele tem? 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8. Então, ele é formado por 6 faces, 12 arestas e